que já fala para você as formas, os canais de participação, você telespectador, você internauta que acompanha aí pela internet, como interagir aqui com o painel regional. E a gente já apresenta também os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que hoje tem como manchete: relatório favorável ao impeachment de Dilma é aprovado. Eu passo aqui uma edição para o professor Elias Jacó, outra para o professor Vicente Cassione, e do mesmo grupo do Diário do Litoral temos a Gazeta de São Paulo, que traz também o mesmo tema em manchete: comissão aprova relatório e Dilma será julgada no Senado. Aqui uma edição para o professor Elias Jacó, outra para o professor Vicente Cassione. E eu já vou aqui cumprimentando os nossos convidados de hoje. Professor Elias Jacó, tudo bom? Tudo bem, prazer enorme estar com você. Boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores, ao meu querido amigo Vicente Cassione. Mais uma vez é uma honra ouvi-lo, né? Eu já costumo dizer que é uma grande moleza participar de mesa redonda ou de qualquer tipo de atividade com o Cassione, porque você aproveita muito do que ele fala e economiza também, porque você não precisa falar, ele fala tudo, né? Um abraço, Cassione, viu? É muito bom estar aqui com você. Felicidades também. Estamos à sua disposição dos nossos telespectadores. Muito bem. Professor Cassione. Um abraço a você. O Elias disse uma coisa que eu tenho que dizer que, do meu lado, eu penso a mesma coisa, mas também nós já jogamos juntos. Não vou dizer que somos o Pelé e o Coutinho, que é muita presunção, né? Mas já jogamos juntos e temos um entrosamento tão antigo que fica mais fácil realmente, melhor do que a dupla Neymar-Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus. Ontem foi ruim, né? E um abraço a Jéssica, cujo nome significa aquela que tem luz. Bom, e trazendo mais luz a este programa, Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde, Elias. Boa tarde, Cassione. Muito obrigada pela luz, né? Minha mãe que falou que é aquela que é cheia de luz, né? É o que está no nome. Uma ótima tarde para você também que está nos assistindo. Pelos telefones 3223-1120 e 3223-7676, você pode mandar sua dúvida, sugestão, pergunta, a sua opinião ou até mesmo a sua crítica. E também pelo Facebook, facebook.com/painel regional TV. Estaremos aqui, estou aqui para debater com os nossos da bancada aqui. Então mande sua pergunta, participe com a gente. Muito bem. E as eleições vão tomando rumo, vão tomando corpo e vai se incrementando na população o clima de eleição. Ontem nós tivemos aqui na Baixada a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve lá em Cubatão para o lançamento da candidatura do professor Fábio Inácio e depois veio aqui a Santos, lá no Sindaporte, para o lançamento da candidatura de Carina Vitral do PCdoB. A Carina, que é presidente da UNE. Temos também as informações, né, de que o prefeito de São Vicente, o Luiz Cláudio Billy, e a prefeita de Peruíbe, a Ana Preto, não vão disputar a reeleição. E hoje mais uma convenção que vai oficializar a candidatura do colega jornalista Edgar Boturão, pelo PROS. Hoje à noite, das 18 às 21 horas, ali na Clube Independente, na rua Carvalho de Mendonça. Então, a vinda do ex-presidente Lula, que está envolvido aí numa série de denúncias, mas ainda tem o seu carisma, será que vai contribuir, vai alavancar essas candidaturas, professor Elias Jacó? Ou as pessoas que lá estiveram são aquelas pessoas que já tradicionalmente têm uma simpatia maior pelo Partido dos Trabalhadores e os partidos que fazem a coligação com o PT? Como você disse, o Lula tem o seu carisma, tem realmente um tino político inegável. Eu acredito que ele vai emprestar essa liderança às candidaturas que ele está apoiando.
Eu tenho, pessoalmente, algumas dúvidas sobre a candidata de Santos, né? Acho difícil que ela consiga catalisar essa liderança, mas nunca se sabe, né? A verdade é que ele tem mesmo muita competência política e isso é inegável. Essas situações todas que ele está enfrentando, pelo jeito, não estão atrapalhando muito, né? Pelo menos em termos de participação político-partidária dele. É uma pena, porque ele deveria estar atuando no sentido de fazer com que o partido dele criasse um pouco de vergonha na cara, para ser bem honesto, né? Mas é assim que o povo, ou pelo menos uma boa parte do povo, a quem a gente deve respeitar, pretende se manifestar politicamente. Quanto a Cubatão, eu conheço muito pouco, não saberia dizer. Creio que Cubatão mudou muito do tempo em que trabalhei lá, em que estive lá. Hoje é uma cidade mais, digamos, mais próxima de uma idade, de uma classe média, não é? Enfim, na época que lá estive, era uma cidade operária, uma cidade com outras características, outro perfil, com uma política muito confusa, muito violenta, muito complicada. Esses tempos, felizmente, parece que estão, pelo menos aparentemente, superados. O Fábio Nasser foi secretário de Educação lá da prefeita Márcia Rosa e o governo, a atual administração, enfrenta problemas graves, aí, principalmente na área da saúde, e está inclusive aí, com um pedido do Ministério Público de intervenção no pronto-socorro, nos hospitais, enfim. Agora, professor Cassione, o senhor conviveu bem com o Lula, conhece bem, principalmente do ponto de vista político, ele veio aqui e deu conselhos, né, para os candidatos, para o Fábio e principalmente para a Karina, dizendo que na montagem do governo ela precisa ter muita atenção e jamais escolher aquele que ela não possa retirar. Eu vou começar dizendo o que eu acho a respeito da primeira pergunta que você fez para o Elias. Hoje eu não sei se o Lula adiciona, acrescenta ou subtrai. Com a sua presença, eu não sei sinceramente qual é o resultado que ele pode agregar a uma candidatura que ele apoie. Por que eu estou dizendo isso? A Karina é presidente da UNE e, portanto, ela poderia, de certa maneira, correndo por fora, se a juventude universitária e mesmo a secundarista, que a gente chamava antigamente, aqueles que têm de 16 anos para cima, se eles fossem politizados, interessados em política e militassem, ela, como presidente da UNE, poderia correr exatamente por fora, trazendo com ela esta grande camada da sociedade representada pelos jovens. Muito bem. Com a presença do Lula, o que pesa mais? O fato de ela ser jovem e presidente da UNE, de um lado, ou o fato de ela ter sobre os ombros o fardo desse nome hoje, que pesa sobre os ombros de muita gente, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Isto é que eu queria saber, porque eu, se sou a Karina, eu digo, Lula, fica onde você está. Não venha aqui, agradeço muito a sua presença, a sua ajuda, mas hoje ele é uma espécie de um contaminado que você vai pôr aquela máscara para não respirar o ar que ele respira. Então, no primeiro momento, eu tenho a impressão que ele não acrescenta nada à candidatura da Karina. Em segundo lugar, quem é PT e ainda continua sendo PT, porque tem gente que é PT apenas nostálgico. Tem o petista nostálgico, o petista que lembra das façanhas do PT no tempo em que tudo parecia ser uma mudança na história política do Brasil, e hoje tem o PT que se mostrou nu e, portanto,
faz com que muitos que são nostálgicos não estejam mais apaixonados e nem ligados a esse PT atual, que é o PT que tem grandes das suas figuras dentro da tornozeleira ou da cadeia. Não é? Então, isto é indiscutivelmente um peso para muita gente, ainda que fosse simpatizante do PT. Agora, existem os revoltados que, por quê? Sabem que no outro lado existe uma imensa legião de pessoas que são farinha do mesmo saco. O outro lado, quer dizer, o lado, a polarização, PT e o outro lado. Como tem muita gente que sabe que do outro lado tem gente que é farinha do mesmo saco onde está o PT, vai, de certa forma, num voto de protesto meio canhestro, dizer o seguinte: o PT é sujo, mas o outro lado não faz muita diferença. Então eu vou continuar sendo petista porque entre iguais eu fico com aquilo que é o que eu estive sempre ao lado dele. É muito difícil saber o que vai acontecer realmente com agora os conselhos do Lula, só para terminar, precisa ver que tipo de conselho que ele dá em off e o que ele dá on, aquilo que ele dá por dentro e aquilo que ele dá por fora. Porque o Lula é indiscutivelmente inteligentíssimo. Um grande articulador e tem uma visão panorâmica de 360 graus da política e das artimanhas políticas. Ele tem. Só que hoje não é um bom conselheiro para ninguém. Porque se ele for dar os conselhos tortos que ele deve ter colocado em prática, e ele e aqueles que estavam do seu lado, evidentemente que ninguém quer topar isso hoje. Tá? De qualquer forma, ele disse para ela não colocar ninguém que ele não possa tirar. Que ela não possa tirar. Ele fez isso. Ele colocou uma porção de gente que ele não podia tirar e quem tirou foi a Lava Jato. E nesse vácuo, que nem em carro de corrida, ele foi junto. Então... Gostaria de aproveitar, Cassione. Dentro dessa sua análise, me parece muito procedente você questionar, ou nós questionar, por que razão o PT deixou de apresentar candidato em Santos. Me parece que nós temos nomes aqui fantásticos do PT. O PT tem uma participação político-partidária e política administrativa na cidade que não se questiona. Nós sabemos perfeitamente que a cidade esteve durante muito tempo polarizada e que o PT não tem a maioria, porque tem lá os seus problemas. Temos candidatos ou temos políticos e políticas, não é? Altamente aprovados e acolhidos pela população. Será que isso já não seria um sintoma de que o PT de Santos percebeu essa carga negativa, não só do Lula, mas do partido como tal? Alguns comentaristas políticos, né, ou desses cientistas políticos, né, chegam a preconizar, inclusive, a extinção do PT. A próxima eleição vai acabar com o PT. Não sei, não seria tão drástico, mas, de fato, vai ter um abalo. Será que já não seria um certo conformismo? Porque é incompreensível o PT não ter candidato a prefeito de Santos. E mais, jogar todo o seu prestígio, uma tentativa de transferência do prestígio que tem, essas pessoas respeitáveis, que são inclusive pessoas com as quais nós convivemos há muitos anos, pretendem transferir a uma menina que é uma líder estudantil, afinal de contas, e nós sabemos perfeitamente o que significa transformar a política brasileira numa espécie de diretório acadêmico, não é? Como acontece, por exemplo, com o Lindbergh lá em Brasília. Até hoje. O que você acha disso? Eu acho que eu penso exatamente isso. Hoje é o estigma, né? A velha palavra, é o estigma. Se eu, por exemplo, que sou torcedor do Santos desde que nasci, e, portanto, talvez entre os sócios vivos eu seja o mais antigo.
Se eu colocar uma camisa do Corinthians, ninguém vai entender. Se eu colocar uma camisa do São Paulo, ninguém vai entender. Por quê? Porque o santista, eu digo, não vai entender. O que aconteceu? O Cassione virou casaca? Não. Por mais que eu diga, não, eu estou pondo só para fotografia. É muito complicado, porque o corintiano veste a camisa do Corinthians. Os petistas hoje, se tiverem que pegar a bandeira do PT e o nome PT é contaminado, eles sabem que eles têm um peso em cima deles, que eles não teriam como cidadãos, como você disse, e como cidadãos de bem, que eles não teriam se não saíssem em nome do PT. Sim. E para eles ficaria muito ruim também abandonar o partido para ir para outros partidos para dizer, olha, eu estou me desvencilhando desta coisa contaminada que é o PT. Também não pegaria bem, porque a compreensão do eleitor é complicada. Eles iam dizer, caramba, agora o cara está fugindo da raia. Quer dizer, não é fugindo da raia. Quando você vê que aquela entidade, aquela instituição, aquele partido político em que você estava, é um partido que se contaminou, como é que você vai resolver o problema? Se você fica, você é um deles, na visão de muitos que não sabem pensar e não sabem distinguir. Eu acho que é o contrário. Eu acho que esses que estão e não saíram, se ficaram, deveriam ir para a candidatura. Sim, claro. Porque se você fica no partido e não se candidata, qual é a vantagem, então, de ficar no partido? É a negação do partido na hora mais aguda, que é a hora das urnas. Sem dúvida. Então, eu não consigo realmente entender. Quer dizer, não consigo não. Claro, força de expressão, consigo entender, porque é por isso que eu saí da política. Porque eu entendia tudo sem entender. Ou não entendia nada entendendo. Bom, mas nós temos um novo nome aí na disputa, né? O colega jornalista Edgar Boturão, a convenção do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, é hoje das 18 às 21 horas, no Clube Independente. Fica lá na Carvalho de Mendonça, 74. O Edgar deu uma entrevista aqui para o Diário do Litoral e ele diz o seguinte, ó: entendo que a política da cidade de Santos precisa de opção para melhorar de fato. Cansei de participar, propor e interagir. Chegou a hora da ação, por isso resolvi disponibilizar meu nome nesta disputa. Quero debater ideias para concretizar os processos que a cidade precisa. Tá aí. Eu acredito no que o Boturão disse, mas eu dou tempo ao tempo. Entre o crédito do começo e a cobrança mais adiante, eu sou o mesmo Vicente Cassione. Quer dizer, hoje, não é porque ele é meu amigo, não é porque ele é colega, porque eu também sou jornalista, eu acredito nele no primeiro momento, não há por que duvidar agora. Mas, se ele chegar, e durante a campanha, se ele for coerente com o que ele disse aí, continuará tendo a minha credibilidade em alta. Se ele não fizer, já durante a campanha, porque não é o problema de ser eleito, na campanha você já mostra a que veio. Então, se ele fizer o que ele disse aí, cansei de propor, interagir. Né? Não, ele fala outra coisa mais forte. Participar. Né? Participar, propor, interagir. Tá. Ele cansou de participar, mas como espectador. Sim. Muito bem. Agora ele é protagonista. Agora está no palco. E o palco não começa se for eleito. Na campanha você já tem que mostrar quem você é. De verdade, não pode haver distância entre a intenção, entre a palavra e o gesto. Vamos ver. Professor Elias, pelo menos um novo nome aí na disputa. E falar do Edgar no meu caso, é de altamente suspeito, né? Um longo período de convivência, conheço profundamente as ideias dele, sei da honestidade, da formação dele, o caráter dele. Claro que eu tenho também uma visão muito cética com relação a esse entusiasmo pela política
sobretudo ao nível de executivo no município. Aliás, eu disse isso ao Cassione, porque o Cassione teve um processo, passou por um processo semelhante. O Cassione foi candidato a prefeito 3 também, vezes. exatamente, também com essa visão de eu vou mudar essas coisas, porque ele, de repente ele chegou à conclusão de que de fato era brincadeira o negócio. E eu sempre disse isso aí, ele seria o maior parlamentar do Brasil, um dos maiores, seguramente, faria história, como fez como assessor, não é? Mas no executivo eu acho que a necessidade talvez de uma outra estrutura moral, e não creio que o Edgar se sinta confortável nela, não, viu? Faço votos que ele tenha êxito, ao menos para marcar a posição, não é? E que ele se deixe conhecer pela sociedade, porque com certeza esse é apenas o começo de uma pretensão política. Torço por ele. O Elias disse uma coisa aí que é importante, a palavra que você usou, eu até substituí por ardor de noivo, essa vontade que a gente tem, né? Eu levei quase 3 meses tentando convencer meu filho, dizendo, pega o próprio exemplo do seu pai, né? Não entra nisso, não é o caminho. E a resposta sempre foi essa, alguém precisa mudar isso. Falei exatamente o que eu disse a vida toda, e não consegui mudar nada, mas ele insistiu, está insistindo, tá certo? Então, eu não posso virar as costas para as pessoas que dizem, eu vou tentar mudar, quando dizem isso querendo fazer isso mesmo. Então a gente tem que apoiar as pessoas que dizem, eu vou tentar mudar. Eu estou fora da política, mas o meu apoio eu dou a quem diz o que eu dizia antes, acreditando como eu acreditava antes no que eu dizia. Muito bem, a gente vai fazer... Até porque em algum momento a gente consegue. Não sei se daqui 100 anos, 150, nós já vivemos hoje, talvez em razão desses processos de apuração todo que nós estamos passando por essa depuração, ao menos parcial, né? Que nós estamos passando, nós estamos vivendo um momento diferente, um momento de muito entusiasmo pelas mudanças, não é? Eu acho que é preciso que a gente dê apoio a isso. É a nossa maneira de fazer política, não é? Dentro da nossa profissão, enfim, e prestigiar realmente as pessoas que acreditam. Porque, caso contrário, a gente está sendo conivente. E isso, infelizmente, é o que acontece quando você vai para uma eleição. Você pergunta hoje em quem se votou para deputado estadual, para deputado federal, para vereador, e as pessoas nem lembram. Porque foi uma decisão de estalo, de momento. Nós temos aí fragmentos partidários que não valem absolutamente nada, não é? Tem nada a ver com a ideia de uma sociedade realmente democrática, que tenha delineadas as suas formas de pensar, suas propostas administrativas, políticas e até ideológicas, né, para um determinado Estado. Então isso tudo tende a melhorar algum dia. Eu ainda acredito nisso. Eu só não posso estabelecer o tempo nem quais os meus pósteros que vão viver esse momento. Você disse bem, os pósteros. Nós, eu e você, certamente não veremos. Já foi. Eu já estou pensando seriamente em usar a minha idade para não votar, imagina só. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta aqui para a continuidade desse debate aqui no Painel Regional. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do Painel Regional, e ontem a Câmara de Santos aprovou o projeto de lei do Executivo padronizando as calçadas na cidade. Essa atribuição continua sendo do munícipe, que terá agora que colocar em frente à sua casa calçada de concreto desempenado e reservando um espaço para a área verde. Eu não ponho. Pode esquecer que na minha calçada eu não vou mexer. Pois é, e isso já está criando polêmica, por quê? A prefeitura vai me pagar? Não, a atribuição é sua. A calçada está inteira. A atribuição é do município. Certo? E acabou. Então... Mas esse não é só o problema. A prefeitura vem refazendo todo o calçamento ali em torno da Pompeia, custeando com verba Haddad. Quer dizer, então, para alguns setores da cidade, a prefeitura paga. Outros, o munícipe vai ter
essa atribuição? E de concreto ainda. Quero ver quem é que vai obrigar eu a fazer isso. E acho que a população toda tinha que se recusar. Quem que aprovou isso? Foi a Câmara? A Câmara aprovou. Mas a Câmara não tem mais o que fazer? A Câmara aprovou. É a chamada padronização. A Câmara tinha que aprovar que a Prefeitura tinha a Prefeitura obrigação de tampar os buracos da cidade, de tampar os buracos que são abertos pelas construtoras, pela CPFL antigamente, agora é outra empresa, pela Sabesp, que eles abrem, depois deixam como está, e ficam aqueles morrinhos, depois abre o buraco. Né? Isso que a Câmara tinha que aprovar, essas coisas. Agora não é mexer na calçada de quem vai gastar dinheiro para refazer o que está feito. Pois é. Que você obrigue o munícipe a, se ele fez um estrago na calçada dele, a arrumar a calçada, é outra história. Agora, a calçada que está feita, e eu mandei fazer a calçada em frente à minha casa, e custou dinheiro. Não estou jogando dinheiro pela janela. Eu não vou mexer na minha calçada. Aliás, avisando a Câmara Municipal de Santos e a todos quantos estejam nesse embalo. Durante a sessão, o vereador Banha fez uma observação: como é que vai obrigar o munícipe e impor essa obrigação? Por exemplo, em bairros na Zona Noroeste vivem em determinados períodos do ano alagados. Então, o sujeito vai lá, o morador faz a calçada, vem uma enchente, estraga tudo e ele vai ter novamente a obrigação de refazer? Primeiro que é ilegal, tá certo? O Elias vai falar melhor do que eu sobre isso. A calçada é um espaço público, você não pode carregar, a não ser que ele cause um dano. Aí ele vai pagar, mas nós pagamos os nossos impostos. Para que serve IPTU, taxa disso, taxa daquilo? Se pretende padronizar as calçadas em toda a cidade, muito bem, o município que arque com isso. Que prove lá, do seu ponto de vista orçamentário, que tem verba suficiente para isso. Outra coisa, o que é esse cimento? É aquele que fizeram no Canal 4 ali, aquele cimento liso? Isso. Mas isso aí vai tirar, inclusive, um dos símbolos da cidade, que é o desenho da calçada. Eu não entendo isso também. Acho que realmente a Câmara foi um pouco além da... Já está sancionada essa lei? Se olhar bem, vai ter por trás disso alguma coisa. Deve ter alguém vai ganhar, É lógico. como quem inventou a história da tomada de 3 pinos, que é o único lugar do mundo que tem aquela tomada de 3 pinos. Tanto que o adaptador universal, que serve para todos os países do mundo, não existe nesse adaptador universal um dispositivo de 3 pinos. O problema é que está dando Alguém ganhou muito Olimpíadas, com isso, né? Custa 200 Os atletas reais que lá. vieram para as Olimpíadas, os turistas não sabem o que fazer. Claro, você imagina. Chega num país civilizado como o nosso, está na frente de todo mundo, e falam, caramba, os caras descobriram uma coisa genial, uma tomada de 3 pinos. Isto é, e o pino, evidentemente, deles não entra nos nossos orifícios. Outra coisa, voltando às calçadas, esse concreto desempenado, eu não sei dos participantes aqui da mesa, quem já teve a oportunidade, em dias de chuva aquilo fica muito escorregadio. Né? Então eu acho que vai provocar muita queda. Ortopédica, provavelmente. Principalmente em idosos. Aí eu acho que se é para melhorar a mobilidade e tudo, eu acho que esse não é o melhor. O melhor sistema, realmente. Não tem nada a ver com mobilidade, não. Nós temos um problema sério aqui em Santos, que são as calçadas quebradas, que provocam acidentes, e não poucos. E todos eles devem ser cobrados do poder público, que a responsabilidade pela conservação é do poder público. E eu acho que se um pedestre cai, tropeça numa calçada, quebra uma perna, deve entrar com ação contra o poder público. Não há nenhuma diferença entre a calçada e o leito da rua. São espaços públicos. Pode ser na porta de casa, é outra coisa. É uma melhoria pública. Eu não entendo, não dá para privatizar isso. Tem uma solução, Elias, vamos fazer isso. Eu até mudo de ideia. Eu fiz a minha calçada com mosaico português, pedrinha por pedrinha, isso custou dinheiro. Muito bem. Eu tiro tudo. Coloco o cimento, como é que é o nome? Concreto desempenado. É isso? Desempenado, isso. Desempenado, muito bem. Aí eu ponho uma cerca. Sim.
e acrescento ao meu imóvel o espaço da calçada. E as pessoas vão passar por onde, professor? Por onde quiserem, pois a calçada não é minha. Não sou eu que tenho que consertar. Deixa de ser brincadeira aqui. E daqui a pouco você vai ser obrigado a fazer. Então, você mora num condomínio, a porta da sua casa, como é que faz? Pois é. O elevador é comum ou não é comum? E você transforma a calçada numa área útil do seu imóvel. Valoriza o imóvel, você pode construir lá uma casinha para as crianças brincarem. E o cara que atravessa a rua. E olhe lá, hein? Se daqui a pouco eles são capazes de falar que a rua também, aquele segmento tem que ser asfaltado pelo proprietário. Tenha santa paciência. Pô. Nós já tivemos aqui em Santos uma lei que obrigava, né, a prefeitura a refazer eventual reparo que tivesse. Quer dizer, essa atribuição era da prefeitura. Depois, essa lei foi revogada e voltou novamente a atribuição ao munícipe. A atribuição é do munícipe. Eu já fiz a minha atribuição. Quando eu construí a minha casa, eu fiz a calçada. Isso é atribuição do munícipe. O que não pode e é absolutamente ilegal, isso cai. Qualquer juiz de futebol, não precisa ser juiz de direito, daqueles que dão pênalti quando não é, e vai decidir numa penada que isso é ilegal. Eu já fiz a minha atribuição, fiz a calçada. Agora, obrigar a eu mudar a calçada que está feita, ninguém pode fazer isso. Olha, as eleições estão aí, parabéns aos vereadores, precisa saber o nome de quem fez, quem votou a favor. Foi o autor desse projeto. E quem foi o autor desse projeto que... Só se foi o executivo que mandou para a Câmara. Não, o projeto é do executivo. Só podia ser. O projeto é do executivo. Então é isso. O executivo mandou para a Câmara. Tá bom. Então. E a gente tem já oficialmente na cidade o Uber funcionando, apesar da existência de lei municipal em Santos e Guarujá proibindo esse tipo de serviço. Por isso que está funcionando. É? Que é proibido. No Brasil, para as coisas funcionarem, tem que proibir. Pô. Mas eu acho que esse sistema aí, uma atividade eu acho que é ilícita. irreversível, né? Eu acho que vai se instalar e não tem como. Não é? O Elias falou tudo. Proibir uma atividade ilícita, você não tem como. Cobre os tributos que devem cobrar, porque também que essa história aí de trabalhar de graça não dá, né? Paga, como fazem os taxistas. Eles pagam. Não é? Eles têm que comprar a licença, essa licença tem um percentual que vai para a prefeitura, enfim. Submeta-se às leis do país. Agora, entre essas leis está a Constituição, sobre a Constituição Federal, que impede qualquer restrição a atividades lícitas. Meu Deus do céu. Aliás, nós temos aqui uma lei municipal que proíbe, né, que se comercialize carro, que o pessoal que fica ali na região. É uma visão corporativa. Do orquidário. E nunca, numa lei municipal, nunca foi, com essa lei, jamais se acabou com aquela atividade. Aquilo já é um hábito, as pessoas que querem vender os carros, muitas vezes recorrem àqueles compradores de rua, principalmente ali na região do orquidário. Você veja. Eles só mudaram um pouquinho de lado, né? Eles ficavam lá em frente ao onde é o Mendes hoje, agora eles ficam um pouquinho mais para ponto mais adequado. O ponto mais adequado. Passaram o ponto. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, toda vez que você tem uma lei proibindo alguma coisa, você tem que ver o que está por trás da proibição. Aqueles camaradas no meio da rua, querendo comprar carro, eles estão, se eles ficarem na calçada, eles estão absolutamente na deles. Ninguém pode impedir que um sujeito no meio de uma calçada faça um sinal para você assim, dizendo que quer comprar seu carro. Onde é que está o crime? Onde é que está a ilicitude? Não existe nenhuma, tá certo? O sujeito pode perfeitamente fazer isso. Não tem problema nenhum. O que tem problema, e ninguém toma providência, e isto é atribuição do município, são todos os vendedores que ficam nos semáforos, indo de carro em carro, tá certo? E impedindo, às vezes, quando o semáforo abra, que o carro saia, flua o trânsito, porque pode ser ferido alguém. O pedestre tem deveres, ele não pode ficar no semáforo. Alguém vai dizer, mas os coitados pelo menos não estão praticando crime, estão trabalhando honestamente. Sim, mas esse é o que é o problema. O trabalho honesto nem sempre está sendo feito no lugar adequado.
Até porque ele está se colocando em situação de risco. De risco. Você pega o pedágio hoje da Imigrantes, você chega no pedágio, antes do pedágio tem aquele luminoso, a Ecovias diz assim, proibido comércio ambulante. É muito engraçado. Gigantesco. Você anda 300 metros, chega no pedágio, parece piranha em cima da vaca ferida, dentro d'água. Vem todo mundo em cima de você. Todo mundo para te vender. Desde cocada até o caçador de Pokémon, aí, aquele negócio. O comércio ali virou um shopping ambulante. Eles até vendem agora aquele sem parar Sem e tal, parar. tudo ali. Né? Tudo, vende tudo. Está lá. O Cassione está antenado com Pokémon aí. O interessante é que antes de aparecer essa placa, os ambulantes só apareciam quando havia congestionamento. Agora não, agora eles ficam abrigados embaixo da placa. Causando congestionamento, que é pior. Já que nós fomos para as estradas, essa questão da lei do farol aceso, Cassione, você que foi lá do CONTRAN, a obrigatoriedade de você trafegar com farol aceso, farol baixo aceso. Isso é corretíssimo. A primeira vez que eu vi isso na vida, fiquei impressionado e não faz tanto tempo assim, mas faz 31 anos. Eu fui a Israel e notei que todos os automóveis em Israel de dia andam de farol aceso. Inclusive na cidade. Na cidade. E atrás e na frente dos para-choques, tem uma película refletiva que parece que tem luz própria. Então, de noite, não há como, por mais que o sistema elétrico do automóvel pare, que você queira desligar os faróis, aquilo brilha. Por que essa exigência foi feita? Se você estiver em qualquer lugar e aparecer um ponto luminoso no seu ângulo de visão, inevitavelmente você vai olhar para ele. Se eu estiver aqui agora e não estiver falando, ou eu estou olhando para o monitor que está aceso ali na suíte, ou eu estou olhando para lá. Então, esse ponto luminoso, ele é fundamental para quem está no trânsito desatento. E isso está corretíssimo, não tenho nenhuma restrição. Lamento, quando eu estive no CONTRAN, que não tenha me vindo esta ideia, né? Porque eu assinaria embaixo, essa providência é útil. Mas é útil. O volume de multas é bastante elevado. Será que não haveria O uma de forma? infrações, então, está sendo elevado também. Mas Porque, de- convenhamos, uma coisa é você multar por velocidade permitido 50 e você está andando a 60. Outra coisa é você trafegar com o farol desligado quando é obrigado. Eu acho que é uma coisa absolutamente fácil de ser feita. Claro. Não é? E que você sente, como disse o Cassione, você sente o benefício imediatamente. Imediatamente. Você vê, você está andando na estrada. Na sua frente, aí, no lado esquerdo, você quer ultrapassar, tem um carro devagar. Você liga o seu pisca, você liga aquilo que a gente chamava antigamente de flecha. Né? Tec, 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 a luz está fazendo assim. O camarada que está na frente, Percebe? ele na hora percebe que atrás dele tem uma luz piscando, ele sai. Então, o ponto de luz, principalmente para quem tem fotofobia, que é o meu caso. Se você quiser me fazer confessar que eu matei A dama de Tefé? a dama de Tefé, eu confesso. Basta colocar um holofote desses aqui na direção dos meus olhos. Né? Não precisa ser holofote, não. Se eu estiver vendo televisão no escuro e pela janela tem um ponto de luz lá num prédio, eu tenho que fechar a cortina porque me afeta. Mas isso é uma coisa que não depende de mim. Chama-se fotofobia. Eu tenho isso. Né? No ambiente claro não faz muita diferença. Então, isto é uma medida ótima. O que não é ótimo é o que o Haddad fez em São Paulo, colocando um radar em cada esquina e fazendo subir 62% o número de multas por excesso de velocidade, que ele reduziu as velocidades todas, os limites em São Paulo, que é para arrecadar milhões, né, para fazer as ciclovias dele e outras coisas que a gente não sabe bem o que é. É interessante que ele inclui no orçamento. Inclui. É uma perspectiva de arrecadação é orçamentário. Isso é um absurdo. É absurdo, virou taxa. Isso é um virou atentado imposto. contra Daqui a pouco a Não é lei só vai ele que ser... faz, não. tributação, tudo, né? Daqui a isso pouco a como lei vai ser o prática seguinte, usa, automóvel você só entra nele para ficar parado, para namorar, para comer pipoca, para falar no celular, estaciona e fica. Como você não tem onde estacionar também, porque você tem o direito de circular, mas não tem o direito de parar, então o que você vai fazer com o automóvel? Nada. Casa de pombos, abre a janela que os pombos vão lá para dentro, fica um pombal.
Vamos para mais um intervalo e a gente já retorna daqui a pouco para o terceiro e último bloco do painel regional. Começando outra vez. Muito bem, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco, a gente tem muitas questões ali de telespectadores. É isso, Jéssica? Vamos a elas? Temos sim. Tem uma para o Cassione. O seu Jurandir Pereira está perguntando se ele já viu o novo jogo lançado na praça, o Pokémon. Como é o nome dele? Seu Jurandir. Olha, Jurandir, ontem eu saí para caçar. Não tinha mais um Pokémon disponível. Já tinham caçado todos. Todos. Infelizmente, agora não sei onde puseram os Pokémons que caçaram aí. Falando sério agora, vamos continuar com essa coisa virtual, né? Tudo virtual. Todo esse engajamento, todo mundo caçando Pokémon. É com isso que o nosso país, com esse entretenimento, com essa vida eletrônica de todos nós, é que nós estamos virando solitários assumidos, pessoas que vivem num mundo que não é o real. Ó, essa mesa aqui é real. Agora eu já não sei mais se o câmera que está ali é virtual ou é real. Eu não sei mais o que eu vejo, o que é efeitos especiais ou não é. Estamos vivendo um mundo absolutamente em que cada um de nós vira um robô. Você passa a ser virtual e o virtual não tem corpo nem alma, não vale nada diante dos outros. Porque essa consciência do virtual está entrando em todo mundo. Vamos dizer, mas aí já está aí o homem antigo, ranzinza, falando do Pokémon. O que eu vou fazer? Cada um tem o seu tempo. E voto virtual, vale? Existe? Voto virtual? Tinha que ter candidatos virtuais, isto é, inexistentes, irreais. Não, mas eu digo isso porque tem gente que diz lá tem 100 mil seguidores e é candidato. Então ele acha que 100 mil seguidores serão 100 mil votos. Não, eu tenho 119 mil seguidores na minha fanpage. Está eleito. 100 mil. É evidente que são seguidores que não estão obrigados a votar em mim, nem em quem eu queira que as pessoas votem. São pessoas que leem as minhas crônicas. Gostam de ler as minhas crônicas. E, portanto, pessoas a quem eu sempre agradeço que me confortam com isso. Mas as minhas crônicas não são virtuais, são coisas reais. O que a gente, na vida, tem que ter é uma realidade em cada coisa que a gente é. Não aparências. Não coisas que se esfumam. Está todo mundo caçando Pokémon. Quer dizer, tem cabimento uma coisa dessa? A juventude toda, a criançada toda, fica o tempo todo com esses jogos eletrônicos, cuidando dessas coisas. Será que não tem um livro para ler? Porque isso não faz o cérebro se exercitar. Isso não traz cultura, isso não traz conhecimento. Isso não muda para melhor o mundo da gente. Isso é uma diversão, mas não pode ser um vício. Porque todo vício é nocivo. Isso não pode ser uma obsessão. Isso não pode ser uma pessoa que te tire do mundo, da realidade, e te põe o tempo todo diante de uma tela. Se eu estou errado, o tempo dirá. Jéssica, mais gente? Uma. O seu Martinho, da Encruzilhada, quer cumprimentar o Dr. Vicente Cassione pelos 50 anos de crônica e suas ótimas publicações na T-Revista, além das excelentes eloquências jurídicas que são um ensinamento para os telespectadores. E também quer cumprimentar o Dr. Elias, que foi um grande promotor público em nossa região. Ele está perguntando para o Cassione: neste progresso político, após o impeachment, seria interessante e oportuno ter novas eleições presidenciais? Evidente que sim. Primeiro eu quero agradecer ao Martinho, em meu nome, tenho certeza que o Elias também. Com certeza. E ele tem razão, o Elias foi um dos melhores promotores públicos que eu conheci como promotor, porque conhecer como Elias eu conheci muito antes. Um promotor sério, um promotor independente, um promotor sem raiva, um promotor de justiça. Então, eu quero seguir aqui a esteira do elogio do Martinho para dizer isso que de público eu talvez nunca tenha dito aqui na televisão. Com relação às eleições, eu acho que nós deveríamos ter
quantas eleições fossem preciso ter para que a gente pudesse ir aprendendo a votar. Porque tem muita gente que ainda não aprendeu. Tem muita gente que sabe, que vota e vota sem remorso. E às vezes pode até se arrepender. Mas remorso não tem, porque fez naquele momento o seu papel. Agora, vamos votando até extinguir os candidatos oportunistas, né, saltimbancos que andam por aí, e aparecer alguém que não seja o salvador da pátria, mas que seja um candidato digno de ser eleito. Jéssica. Só fazendo uma correção, o Martinho Leonardo, ele é da Aparecida e não da Encruzilhada. É o nosso querido amigo Martinho, que foi um excelente vereador, uma pessoa Exatamente. espetacular. Trabalhamos muito na época em que ele, vereador, atuando na área do meio ambiente, por isso é que ele fez esse generoso e injusto elogio. Eu agradeço bastante. Mas O Elias tem só um defeito. Ele é modesto. E eu não acho que a gente deva ser. Aquilo que a gente fez bem, Elias, se a gente não tem consciência de que fez bem, quem é que vai ter? Você sabe que você foi bom promotor, não vem com essa história de dizer que o elogio é Eu injusto. fui promotor Não é. vocacionado, de fato. Fez a sua obrigação, você vai dizer? Sim, mas tem muita gente que tem obrigações a fazer e não faz. ele não faz, é verdade, assina embaixo. Obrigado. Jéssica. Mais uma. O João Renato está perguntando: todos os últimos eventos públicos e os políticos foram vaiados. Os senhores acreditam que teremos surpresas nas urnas? A cidade é anti-PT, anti-Lula. Os comentários nas redes sociais sobre a moça da Uni seguem esta linha? A campanha está apenas começando, né, professor? Sim, sim. É um aplauso mais sonoro, só isso. É uma mania nacional. Eu não acho importante, nem acho significativo. Isso vai mudar. Quem dera mudasse a cabeça do político que está levando a vaia. Mas no caso brasileiro, eu acho que essas manifestações são mais folclóricas do que qualquer outra coisa. Fala-se tanto em cuidados com relação à vaia, que o Temer deve levar lá, que ele vai ser vaiado até por causa disso mesmo, que a pessoa fala, tá bom, então é isso aí, vamos vaiar o homem e vamos tentar dar uma vaia maior do que se deu no Lula. O Lula foi vaiado quando tinha 85% de aprovação popular, o maior presidente que o Brasil já teve, aquela coisa toda, foi vaiado também, nos Jogos Pan-Americanos ele foi vaiado. Não tem vejo nenhum significado nisso, a não ser uma certa forma, sei lá, maliciosa de diversão, sei. A vaia é estimulante, eu acho a vaia estimulante. Pode ser. Quando eu fui candidato a prefeito na primeira vez contra o PT, e o PT me massacrou literalmente, jogaram sujo como... Mas aquele tempo só não aparecia, né, a verdadeira cara. Me massacraram. O dia em que eu fiz a minha melhor manifestação, em que eu me pus do avesso, foi o dia em que eu fui vaiado por uma multidão de petistas que tinha ali, e só tinha um sujeito com uma bandeira minha, que era o Sambão, um cara espetacular, um cara corajoso, que enfrentou todo mundo, e quando eu vi o Sambão, que hoje está com cabelo grisalho já, mas uma grande figura, o Sambão com a bandeira e aqueles petistas todos vaiando, foram diminuindo o tom, silenciaram, eu virei um espartano, meu velho. A vaia é estimulante. A vaia, quando ela é injusta, ela é o melhor doping que pode existir. É verdade. Jéssica, mais gente? Tem sim, tem Conosco? umas perguntas referente à política. Eu vou fazer referente à calçada, que a gente também comentou. Isso, E vamos lá, é vamos legal a elas. colocar. O seu Orlando, da Vila Belmiro. As calçadas predonizadas foram promessas de campanha do prefeito. O munícipe não saberá como fazer a troca da calçada e a Câmara, com conjunto com a Prefeitura. Vai criar essa atividade e cobrar por ela. Até quando Santos vai ficar na expectativa que o pré-sal... Opa, desculpa, essa não. Vai criar essa atividade e cobrar por ela, referente à calçada. Tá esse impasse, porque foi aprovado, mas precisa da segunda votação ainda. E não está claro ainda, né? De que maneira, se você vai ter que trocar tudo agora, se vai ter prazo, enfim. Não creio. O máximo que se pode admitir é que as calçadas que se façam daqui para diante sigam um certo padrão.
Mas eu reitero, eu acho que se foi promessa de campanha do prefeito, sinceramente, é fazer dívida com o chapéu dos outros. Ele que pague. Ele prometeu por mim, ele que cumpra. Ora. Mais um? Vamos lá, então. Vamos lá, Seu mais um. Manuel do Guarujá. Quer parabenizá-los pelo programa, em especial o professor Cassione, que acompanho há anos. Ele fez uma colocação. Tem pessoas que entram na política só para ganhar dinheiro e meter a mão. Muita mordomia, muita regalia. Voto no Guarujá e, infelizmente, isso é o que mais vemos aqui. Agradeço ao Manuel. Elias, quer responder? Eu não vou. Política é com você. Não, política não é conosco. Não é conosco. Essa política de que o senhor Manuel está falando, a do meter a mão, isso realmente o Guarujá é simbólica, a política do Guarujá aqui na região, como tendo sido feita sempre da pior maneira possível. O apelido da Câmara de Vereadores do Guarujá era Gaiola de Ouro, não é? Claro. Nosso tempo Ali já morreu vereador assassinado, já morreu secretário de governo assassinado, ali já houve prefeito que foi parar na cadeia, já houve de tudo. Não é? O Guarujá, na verdade, é um problema, porque o Guarujá ele tem uma grande população, antigamente pelo menos era assim, uma grande população que não morava no Guarujá. Tinha casa de veraneio no Guarujá. E depois o Guarujá se transformou hoje, infelizmente, numa terra de ninguém. Lamentavelmente, há muitas pessoas que moram no Guarujá, em Vicente de Carvalho, que são trabalhadores dinâmicos, pessoas que se dedicam, não é, à vida com dignidade. Mas, infelizmente, há lá um grande braço do crime organizado, há lá muita gente que não faz isso tudo que eu falei, de bom, há lá. Está invocando lá. Terminou, né? Muito bem, e com essa manifestação do professor Cassione, a gente vai encerrando aqui o painel regional de hoje e convidando todos os amigos, as amigas, para que segunda-feira estejamos juntos novamente. Obrigado.